Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sacadas que de fato vai melhorar o contexto do seu negócio aí e de vida, né? Na minha vida, pelo menos, foi um dos pontos que isso já aconteceu. Eu já tinha visto esse livro, já tinha anotado algumas coisas. Só que quando você lê de novo, aí fica pensando, cara, é isso. É isso. Eu tive um insight, eu vi e comecei a aplicar. E olha só, cara, como faz sentido, né? E normalmente as pessoas preguiçosas, as pessoas querem um caminho mais curto, né? Ou um atalho. E, cara, não é assim. Se você for fazer alguma coisa hoje, que seja, quiçá, não sei, fazer um resumo diário da sua semana, do seu dia, você vai ver que você não vai conseguir. Você só vai conseguir daqui uns meses ou até anos. Você faz, aí você diz, cara, assim não, é melhor. Por exemplo, você quer criar conteúdo para divulgar o seu negócio, o seu mercado, o seu treinamento, ou o que que esteja fazendo nesse momento aí. E você vai começar a agendar um vídeo por semana, né? Aí você vai entrar naquele estado de um vídeo por semana, legal. Com o tempo, ah, não, eu preciso fazer mais, 2 vídeos por semana. Você vai ver que no começo você não vai conseguir fazer nenhum. Ou você vai fazer um numa semana, aí um no mês, aí no outro mês dois, entendeu? Por quê? Porque você vai se adaptando e isso que é o intuito. Tá, é bem legal. Tá, vamos lá, vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu separei foi Kame Pontes, né? E, inclusive, aqui no livro, ele fala, assim, explicitamente, de um conceito que até o Tony Robbins, porque ele ouviu do Tony Robbins. O Tony Robbins ele não gosta de ser chamado de guru, né? Mas ele é um cara que impacta muitas pessoas aí. Da estratégia do general, né? Assim, deixa eu conceituar aqui para não ficar um negócio muito... O general tinha levado a tropa dele pra, né, guerra, vamos dizer assim, né? Aí quando chegou perto lá, para ser bem direto, pra não ficar chatão aqui, quando chegou perto lá, ele percebeu que tinha um murmurinho. As pessoas dizendo, ah, não vai dar certo, nós vamos ganhar, porque tá, e as pessoas botando para trás. Ele até fala aqui, ó. Só que quando ele compreendeu isso, ele até fala aqui, ao perceber ambos os comportamentos dos soldados, né? O general não pensou duas vezes. O que foi que ele fez? Ele queimou a ponte, que é justamente essa questão aqui. Quando ele queima a ponte, ó, de modo que ninguém podia mais correr, né? Todos ficaram meio chocados, até fala aqui, até aqui, ó, com aquela atitude. E o general deixou claro sua proposta. Era vencer ou morrer. Mas eles precisavam estar lá lutando com a sua alma à vontade, sabendo que precisavam dar de tudo ou haveria outra, ou não haveria outra opção, né? Não tinha pra onde correr, já tinha queimado a ponte, eles tinham que ir pra cima. E com mais força, né? Porque não tinha mais como eles voltar. Percebendo um murmurinho, o general disse não. E eu anotei aqui o que é que eu posso trazer de conceito para nós, para o nosso mercado, para mim, né? Aqui baseado, eu sempre falo que a gente é meio que o nosso nicho, né? Normalmente tem esse conceito. Por que eu devo queimar pontes? E até coloquei aqui uma ressalva. Ó. A ideia é a partir do princípio que você vai tomar parte de algo e não tem volta. Você tem que fazer aquilo até conquistar, né? E basicamente traz a questão do objetivos. Eu lembro que no começo eu queria fazer uma venda, né? Pô, eu conseguia vender. Eu lembro que eu comecei no orgânico, né? Eu lembro que eu fiz muita besteira, compartilhar link, mandar link para amigo, no grupo de Facebook e não dava certo. Quando eu comecei a criar conteúdo, começou a aparecer mais venda, eu indicava um produto, eu fazia. Quando eu comecei a criar anúncios, que já comecei a ter dinheiro, aí começou a ter mais venda, entendeu? Então parte dessa premissa, que eu queria fazer uma venda, depois eu queria fazer venda todo dia, depois eu queria fazer 10 mil por mês, entendeu? Então essa que é a sacada, você entender esse conceito. E se você for aplicando essas queimadas de ponte, entendeu? Isso pode trazer para vários sentidos. Eu não quero ser amplo aqui para não ficar muito enorme o nosso conteúdo, tá? Mas o que é interessante você entender esse conceito e começar a perceber que faz sentido, que você pode levar para sua vida e pode de fato mudar, que é o conceito aqui, tá? Qual que é o segundo ponto aqui que eu anotei? Que se der medo, vai com medo mesmo, né? Bem legal esse conceito, né? Vamos que eu achei interessante para trazer aqui. Se der medo, vai com medo mesmo. Porque é óbvio, né? Que quando você vai criar algo, quando você vai fazer algo, que por mais que seja colocar uma verba, investir no conteúdo, investir numa mentoria, você vai começar algo novo, que você não tem conceitos, que você não tem metodologia ainda, que você não aplicou, vai gerar alguns medos, né? Ó, deixa eu ler aqui um pouquinho aqui, ó. Se eu tenho que atravessar uma rua movimentada, que não tem uma faixa de pedestre nem o semáforo, se eu não tiver medo de ser atropelado ou de morrer, posso ser negligente, tá? Então não é o caso, né? Talvez essa negligência, de fato, vai fazer sentido. Mas vamos colocar aqui para o nosso lado
de querer vencer, de querer ter as coisas, de querer vender na gringa, de querer vender no Brasil, de querer ter um negócio de uma pessoa só, que é o conceito aqui do nosso canal. Ó, aqui a gente se refere ao seguinte, o tipo de medo, né? Que também é muito presente em nossas vidas. Que é aquele medo que nos impede a chegar onde a gente quer, né? Às vezes você quer fazer uma coisa, às vezes você quer criar um canal eu nunca, jamais eu iria falar de livros, né? Nesse momento eu tô lendo esse aqui, tô concluindo, e tô lendo o do Christian também, que é Equilíbrio e Resultado, bem legal, que ele fala um conceito de resultado no equilíbrio da vida e dos negócios. Eu digo, cara, jamais eu vou falar sobre vídeo. Hoje eu tô aqui com o canal, por mais que seja pequeno, né? A gente tá falando sobre livro, tá falando de coisas que eu gosto de entender esse processo de como vender na internet, né? E passar para vocês, tocar ali um pouquinho no coração de vocês, da mente, abrir ali, expandir um pouco. Eu acho que é muito legal para mim, é muito legal. Tá? Eu anotei aqui alguns pontos, deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Ele fala aqui do mentor que deu uma hiper dica para ele. Que ele falou que ele ia fazer um processo de lançamento, inclusive, para mais de 1.500 pessoas. E o mentor dele, no caso que eu tô falando do Eric, percebendo ali o desconforto dele, perguntou para ele: você tá bem? Não, eu tô bem. Só que ele falou: mas só ele sabia que estava com medo. E foi quando ele disse, de forma simples, pro próprio Érico aqui. Ele citou isso aqui no livro: Érico, o que cura o medo é a ação. E, gente, isso é muito, muito, muito interessante. Porque normalmente, como eu vou falar, se você quer criar um conteúdo para chamar a atenção do seu público, para informar, para documentar, no conceito de que, gente, a gente não pode ser, né? Claro que a gente precisa de dinheiro, e isso traz dinheiro. A gente conversando com a galera, a gente criando conteúdo, normalmente as pessoas vão entender a sua frequência e de alguma forma pode virar seu cliente. Isso vai trazer dinheiro, que você precisa de dinheiro. Mas tem alguns pontos que é legal, como por exemplo, trocar uma ideia com a turma, trazer algo aqui para né, para abrir a mente da galera. Eu acho super legal isso aqui, tá? Então ele fala: se você tem um medo que quer curar, você tem que agir. Isso faz muito sentido, né? Que eu, no começo, fazendo aqui conteúdo, criando conteúdo, as minhas primeiras mentorias que eu dei, né, para as pessoas, eu fui morrendo de medo. Cara, mano, depois que você começa a agir, você entende que aquilo ali não é o bicho papão, e você começa a desenrolar, como criar uma página de venda, como criar um projeto de mentoria, como construir um curso, que é o que a gente faz, fazer um roteiro de um vídeo, mesmo que seja simples. Cara, não é o bicho de sete cabeças, tá? Tá, ele fala assim: agora eu te pergunto, do que você tem medo, né? Legal isso aqui, ó. Que tipo de medo te impede a você atingir o que você quer, os seus projetos? Você tem medo de falar com o cliente, importante, de propor alguma parceria, entendeu? Ó, hoje quando eu olho para trás, isso aqui é legal. Vejo que queimar a ponte é um modo de curar o medo. Lembra do primeiro conceito? Tem a ver, né? É um modo de queimar a ponte, você agir mesmo estando com medo, tá? Agora é claro que existe uma forma bem simples de curar o medo. É não se colocar em situação de risco. Então talvez aí você queira fazer algo diferente que faz sentido para sua vida e tá com medo. E a ideia basicamente é queimar pontes. Eu não vou dizer: você tem que sair do seu emprego e tem que começar um negócio na internet. Não, porque cada jornada é uma jornada, entendeu? Não é porque eu fiz isso que todo mundo tem que fazer. Na época eu tinha uma verba que eu prestava serviço e eu conseguia me manter. E o dinheiro foi vindo daqui, né, dos nossos conteúdos, do nosso processo aqui, com o tempo, não foi do dia para noite. Então já entenda isso. Inclusive, ontem a gente falou um pouco sobre isso, tá? Bom, então vamos ver o que eu anotei aqui para mim, né? Coisa própria aqui, o que, é que pode fazer sentido isso aqui. Inclusive, eu peço, se vocês forem ler algum livro, é interessante vocês terem uma aba para vocês anotar. É como se vocês fossem perguntar, tá? Perguntar pro livro algo, né? Que eu perguntei pro livro algo, faz muito sentido. Eu conversar com o livro, pode ser uma coisa meio de doido, mas faz sentido, entendeu? Porque aí eu pergunto: por que eu tenho que, mesmo tendo medo, né? Mesmo sentindo medo daquilo, eu coloquei basicamente porque, tendo em vista, né, o que eu quero é desafiador e vai dar medo. Entretanto, o que cura, perdão, o medo é queimar pontes. Isso basicamente o que vai curar o medo vai ser a ação, entendeu? Então, para mim ter o que eu quero, para mim fazer para mim começar e dar princípio para o que eu quero no futuro, vai gerar medo, que como eu falei para vocês, tendo em vista que o que a gente faz é se expor, né? Fazer um conteúdo. Algumas pessoas não vão gostar, né? E tá tudo bem, porque o que eu posso controlar, vamos lá, o que eu posso controlar é o que eu faço. E o que eu faço, e o que eu posso fazer é criar, aprender e trazer aqui para vocês, entendeu? Eu não posso controlar o resto, eu não posso controlar o YouTube, eu não posso controlar a opinião das pessoas, entendeu? E isso é legal trazer para nós, porque muita gente se trava com medo. E isso é meio louco, porque, tipo assim, as pessoas dizem assim: como que eu vou criar um vídeo que ninguém vai ver? Mas se ninguém vai ver, por que você tá com medo, né? Faz, entendeu? Não é louco isso, você pensar isso? Como que eu vou criar um artigo? Como que eu vou criar um vídeo se ninguém vai ver? Mas como é que tu tá com medo de criar algo que ninguém vai ver? Entendeu? Só faz.
quebra pontes. Se der medo, vai com medo mesmo, entendeu? É bem legal. Isso aqui eu gosto de falar sobre isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, coloca um joinha aqui abaixo, que é pra eu saber que faz sentido, tá? O microfone caiu aqui. Eu não tô segurando o microfone, porque eu ia fazer transição aqui nas páginas, mas ele acabou caindo aqui. Coloquei aqui. Vamos continuar aqui. Não tem frescuragem. Beleza? Então vamos lá. Vamos pro terceiro aqui. É cortar a lenha ou afiar o machado. Bem legal esse tema também. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei ele. Agora eu perdi. Ó, ele especifica aqui, eu até anotei aqui pra vocês, ó. Já anotei aqui. O que é que ele fala aqui, né? Eu vou simplificar. Ele fala aqui que havia um lenhador e o lenhador tinha um aprendiz. E o lenhador ensinava as técnicas para cortar lenha para o aprendiz. Só que o aprendiz, com o tempo, achou que estava no mesmo nível do, do, do lenhador profissional, vamos dizer assim, né? Ó, aí ele começou a lenhar como tá. Aí ele fez um desafio. O aprendiz, ó, o mestre aceitou e assim começou o desafio. O aprendiz era mais forte e vigoroso e o mestre mais idoso, tá? Já não tinha tanta força, tá? Aí o aprendiz começou a lenhar, tal. No fim das contas, ele foi para a montanha e para surpresa do aprendiz, o aprendiz enxergava, olhava pro lenhador profissional e, cara, mas por que esse cara não tá fazendo nada? E o lenhador lá afiando, saiu o tema central disso aqui, o lenhador afiando o machado, entendeu? E ele lá, viado. O que eu quero, qual que é a ideia aqui, né? No final das contas, o lenhador tinha limpado lá. Deixa eu ver como é que ele fala aqui, ó. Enquanto isso havia. O lenhador, ele tinha. Ó, vou já chegar lá, tá? Ó, o fim das montanhas, ó. Ao fim do dia, eles foram ver as montanhas de lenha que cada um tinha cortado. Para a surpresa de todos, a montanha de lenha do mestre era muito maior do que o aprendiz, entendeu? E onde que eu quero chegar aqui, tá? Pra gente trocar uma ideia aqui. Que quando você quer fazer alguma coisa, mesmo que seja criar um conteúdo, fazer um negócio de uma pessoa só aí, para as pessoas que querem criar um negócio próprio, né? Empreender em geral, né? Não é só batalha, não é só suor, entendeu? Às vezes a gente tem que parar um pouco, né? E afiar o nosso machado, que é o conceito disso aqui, tá? E muitas pessoas param aqui e acolá para fazer isso. E tem pessoas que fazem isso diariamente, né? Por exemplo, o Bill Gates, ele para a cada 6 meses, se eu não me engano, 2 semanas. E, cara, ele vai para um canto e destrói todo tipo de livro que faz sentido para ele, para o negócio dele, para a vida dele, entendeu? Então, o cara tem uma filosofia. Ó. O empreendedorismo é uma atitude multidisciplinar na qual você aplica competências. Isso é legal porque aí você tem que aprender a gestão. E, normalmente, quando você começa a ter grana, que você começa a ver que tá fugindo, cara, precisa entender como é que faz esse processo aqui, entendeu? Aí você começa a criar planilha, você começa a entender. Você é forçado, de uma boa forma, a querer entender mais. O que é que eu vou fazer com a grana? O que é que eu tô fazendo? Por que tá sumindo? Principalmente quem tem um boom. Eu lembro quando eu tive meu primeiro boom, cara, entrava dinheiro só tá. Não tinha conceito de gestão, tá? E aí ele fala aqui, ó, de diferentes áreas, tais como gerenciamento de pessoas, né? Aqui vai depender do conceito de uma empresa, né? Pra gente aqui, basicamente marketing e gestão. Se você tem uma cultura, se você tem um ramo, uma área que você consegue, né, desenrolar, vamos dizer assim, beleza, então você já tem você já vai falar de algo. E pode ser qualquer coisa, não sei, a pessoa que edita vídeo, a pessoa que é personal trainer, e assim sucessivamente. Eu sou profissa nisso e eu vou falar sobre isso, entendeu? O que, é que você tem que falar? Você tem que aprender alguns conceitos de marketing, né? Como que você vai criar conteúdo, como que você vai começar a gerir o seu dinheiro, fazer uma gestão, e assim sucessivamente. Ó. Você fala de vendas, finanças tem a ver, tá? E marketing e outro. Que é basicamente o seguinte, quando você quer fazer algo diferente, que é ganhar dinheiro de forma autônoma, mesmo você tendo aí o seu... você pode criar o seu MEI, CNPJ depois. Um negócio de uma pessoa só. Aí você na sua casa. Vamos trazer para o nosso conceito de afiliado, de como vender como produtor, de como vender mentoria, de como vender serviço. E assim sucessivamente. Você tem que entender esse processo, tá? Ó, ele até fala aqui, se eu gravo um vídeo e alguns dias tenho centenas de visualizações ou milhares, em que lugar, né? Trazendo para nós, em que lugar físico eu poderia ter tanta gente vendo, né? O meu conteúdo, ou chegando a mim, né? Ele até fala aqui, eu aconselho você a afiar o seu machado, aprendendo a vender online. Se não estiver vendendo seus produtos, venda produtos dos outros. Você entra no nosso tema de afiliado. Entendeu? Eu vou só terminar aqui para a gente trocar uma ideia disso. Para afiar seu machado. Por quê? Quando você tem seu machado afiado, você vê oportunidades que antes você não conseguia ver. Isso é super legal. Porque quando você começa na internet, normalmente você começa uma afiliada. Que foi o que a gente fez. Aí você começa a enxergar oportunidades. Aí você cria um conceito, como eu criei. Eu vou trazer para mim aqui, tá? Como eu criei o conceito de começar
Na época, do tráfico, né? Queria aprender a fazer uma grana ali. Aí eu digo, cara, se eu começar a gravar vídeo, como eu sei mais que algumas pessoas, eu tô tendo resultado, eu posso vender uma mentoria. Aí que eu comecei. Aí vender a mentoria. Nossa, aí eu comecei a não dar tanta conta, né, de mentoria, porque, querendo ou não, cada pessoa numa situação e tal, leva bastante tempo. E se eu criar um conceito maior, que é um curso, criar um curso, vendia baratinho, depois criar uma comunidade com mais propostas de estratégia, entendeu? Então é bem por aí. Quando você começa a vender as coisas dos outros, inclusive a gente ainda é afiliado. Só que o nosso foco aqui é vender na gringa e no Brasil usando o Google, né? Principalmente na gringa devido à moeda, entendeu? O intuito é que você começa a ver novas perspectivas e você consegue ter mais ideias. Meu microfone caiu de novo. Não tá segurando legal esse cara aqui. Entendeu? O que foi que eu anotei aqui pra mim, tá? Porque devo afiar sempre o meu machado. O intuito é, ó, o fato de estudar e começar a aplicar, mesmo que seja produtos de terceiro, no caso, no nosso caso aqui de afiliado, vai me dar um know-how, né? Vai me dar um know-how de ideias, né? Bom, isso vai fazer eu entender de como que a coisa acontece. Logo, você vai ter novas ideias e mais oportunidades, né? Basicamente, é aquele ditado, de estar na hora certa, no lugar certo. Porque quando você começa a vender, começa a aprender, você consegue entender como que funciona o processo de vender na internet, no contexto geral, entendeu? Aí quando você consegue acertar alguma coisa, que muitas das pessoas dizem, cara, teve muita sorte, né? É aquele negócio. Como você já passou por várias situações, você vai estar certo na hora certa. Aí vai ser a hora que você vai acertar algum conceito. É basicamente o contexto dessa ideia, né? Os fundamentos dessa ideia. Entendeu? Que é você afiar o machado. Quando você afia o machado, estudando e aplicando, vai chegar uma hora que você vai ter super ideias e você vai ter mais oportunidade, porque você vai criando um conceito. Cara, isso é muito legal, muito legal. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero de alguma forma ter ajudado aí a abrir a mente de vocês, colocado uma boa semente aí. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, tchau e até a próxima.